Eles sempre avisaram. Desde os tempos mais antigos, nos lugares mais isolados, nas comunidades que quase ninguém conhece, se dizia que alguns rituais simplesmente não deveriam ser feitos. Não era brincadeira, não era superstição, não era algo criado para assustar as crianças. Era um aviso real. Um lembrete sombrio de que existem coisas no mundo que não foram feitas para serem descobertas. Mas uma curiosidade humana é mais forte do que o medo. Sempre foi. E foi exatamente essa curiosidade que levou Mateus a viver o pior pesadelo da sua vida. Mateus era um jovem comum. Trabalhava durante o dia, estudava à noite, levava uma vida relativamente normal. Mas existia um lado dele que poucas pessoas conheciam. Ele era fascinado por mistérios, por lendas proibidas, por tudo aquilo que a maioria das pessoas simplesmente prefere ignorar. Passava horas mergulhando em fóruns obscuros da internet, vendo vídeos estranhos, lendo relatos de pessoas que afirmavam ter experiências vívidas sobrenaturais. Até que, numa madrugada qualquer, ele se deparou com algo que parecia diferente de tudo que já tinha visto. Era um tópico escondido, quase impossível de encontrar, com um título direto e assustador: Ritual do Sussurro Noturno. Nunca faça. No início, ele achou que seria mais uma dessas lendas urbanas criadas para assustar os curiosos. Mas, conforme foi lendo, veja que aquilo tinha detalhes demais para ser apenas uma invenção. O texto explicava cada passo com uma precisão perturbadora. Dizia que o ritual deveria ser realizado exatamente às 3 horas da manhã, em um cômodo completamente escuro, onde não pudesse entrar nenhum raio de luz. Era necessário ter um espelho posicionado à frente, uma vela acesa e, acima de tudo, uma oferta. Mas não poderia ser nada. A oferta necessária tem um valor sentimental gigante, algo que está diretamente ligado à essência da própria alma de quem faz. Mateus passou horas pensando no que poderia usar. Precisava ser algo realmente significativo, que carregasse memórias, dor, saudade. E foi aí que ele lembrou da última foto que tinha com o pai. Uma foto antiga, tirada quando ele ainda era criança, pouco tempo antes de perder o pai de forma trágica. Aquela foto era a lembrança mais valiosa que ele possuía. Mesmo com o coração apertado, decidiu que seria ela. Afinal, parte dele ainda não acreditava que aquilo realmente funcionasse. Quando deu 2h59 da manhã, Mateus já estava no quarto, com tudo preparado. O espelho estava bem na frente da cama. A vela acesa, trêmula, projetava sombras distorcidas nas paredes. E bem no centro, sobre um pano preto, estava a foto do pai. O ambiente estava tão silencioso que ele podia ouvir a própria respiração ficando mais pesada, mais curta, mais rápida. E quando o relógio virou exatamente 3 da manhã, ele começou. O primeiro passo era simples, pelo menos sem papel. Precisava fixar o espelho e repetir 3 vezes a frase: "Mostre-me o que não deveria ser visto." Na primeira vez que falei, nada aconteceu. Na segunda, sentindo um leve desconforto, como se o ar tivesse ficado mais denso. E, quando disse pela terceira vez, algo simplesmente mudou. O reflexo no espelho não era mais o mesmo. As paredes são diferentes. O quarto parecia errado, distante, corrompido.
como se não refletisse mais a realidade, mas sim uma versão distorcida dela. No canto do espelho, uma sombra começou a surgir. Primeiro pequeno, quase imperceptível. Depois foi crescendo, tomando forma, se espalhando como se fosse uma fumaça viva. Não tinha rosto, não tinha olhos, não tinha boca. Era apenas escuridão. Uma escuridão que parecia respirar, se mover, observar. E então, Mateus ouviu uma voz. Não era uma voz qualquer. Ela não vinha dos seus ouvidos. Ela vinha de dentro da própria cabeça, como se alguém falasse diretamente à sua mente. E aquela voz dizia, de forma lenta, arrastada, pesada: "Você me chamou." O coração dele quase parou. Tentou se mexer, mas o corpo não respondeu. Estava completamente paralisado, como se algo invisível segurasse cada músculo. Uma voz contínua: "Sua oferta agora é minha." A vela se apagou sozinha. E quando ele olhou para o centro, a foto do pai simplesmente desapareceu. No lugar, havia apenas uma marca estranha, como se uma mão tivesse sido queimada no pano preto. Por alguns segundos, Mateus achou que tudo tinha acabado. Mas veja, rapidamente, que aquilo era só o começo. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a mudar. Começou com barulhos, passos no corredor, mesmo quando não havia ninguém em casa. Portas que se abrem sozinhas no meio da madrugada. Sussurros que vinham do nada. E, o pior, sempre que ele passa na frente do espelho, não via apenas o próprio reflexo. Sempre havia algo, ou alguém, parado atrás dele. As noites se sofreram um tormento. Pesadelos tão reais que ele acordava suando, gritando, com a sensação de que ainda estava dentro deles. E nesses sonhos, o cenário era sempre o mesmo. O quarto, o espelho, a vela apagada e a sombra. Sempre lá, sempre observando, sempre esperando. E a cada noite, a sombra parecia estar mais próxima, mais definida, mais presente. Até que, em um desses pesadelos, a voz voltou e disse algo que fez o sangue dele gelar. "Você não pode desfazer o que já foi feito?" Mateus tentou de tudo. Jogou fora do espelho, quebrou a vela, queimou o pano preto, mas nada adiantava. Onde quer que ele fosse, a sensação de estar sendo presente o acompanhava. As luzes da casa encontraram a falha sem explicação. Aparelhos eletrônicos ligavam e desligavam sozinhos. Os objetos mudaram de lugar. E, em alguns momentos, ele poderia jurar que sentiu uma mão gelada encostar em seu ombro, mesmo estando sozinho. O ápice aconteceu numa madrugada, exatamente uma semana depois do ritual. Ele acordou com 3 batidas secas na porta do quarto. Quando abriu os olhos, viu que mesmo com as luzes apagadas, o espelho que ele tinha jogado fora estava de volta. Inteiro, sem rachaduras, posicionado exatamente onde estava na noite do ritual. E refletido nele, não havia mais apenas o quarto. A sombra estava lá, do outro lado, observando, imóvel, esperando. Desesperado, Mateus tentou correr, gritar, pedir ajuda. Mas veja que não consegui sair do quarto. A porta, que até então parecia normal, simplesmente não abria mais. E foi nesse momento que a voz falou novamente. "Agora você me pertence." A vela que deveria estar desligada se acendeu sozinha. E, no reflexo, ele viu não apenas a sombra, mas o próprio rosto.
Só que não era mais o rosto dele. Era uma versão corrompida, distorcida, pálida, com olhos completamente negros e um sorriso largo e grotesco que não combinava com nenhuma expressão humana possível. Na manhã seguinte, quando a mãe de Mateus entrou no quarto, encontrou tudo exatamente como ele havia deixado dias antes. O espelho estava limpo. A vela estava intacta. A foto do pai, curiosamente, tinha voltado, mas completamente queimada, irreconhecível. E Mateus simplesmente não estava mais lá. Nenhum sinal, nenhuma pista. Apenas um vazio. Apenas o silêncio. Dizem que até hoje, quem tenta fazer o ritual do sussurro noturno corre o risco de nunca mais ser o mesmo. Que a sombra continua lá, à espreita, esperando a próxima alma acesa. Ou tola, o suficiente para invocar aquilo que não deveria ser chamado. E agora, uma pergunta que não quer calar. Você teria coragem de fazer? Se você quiser, eu posso te trazer mais histórias como essa. Mas te aviso, tem relatos que nem deveriam ser contados. Porque, uma vez que você ouve, eles passam a saber que você existe.